Você já se perguntou por que tantos casamentos enfrentam crises profundas, aparentemente sem solução? Por que as famílias, o pilar de qualquer sociedade, estão sendo tão atacadas? Segundo dados, mais de 40% dos casamentos no mundo terminam em divórcio, e isso não é apenas um problema social, é uma batalha espiritual. A Bíblia nos alerta sobre as estratégias de Satanás. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Nesse vídeo, vamos desvendar as armadilhas invisíveis que ameaçam os lares, entender como os demônios trabalham contra a união conjugal e descobrir como Deus nos equipa para vencer essa batalha. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Diário Bíblico para não perder nenhum conteúdo revelador. Agora, vamos mergulhar fundo nesse tema crucial e entender o que está em jogo. Desde os primórdios, a família foi estabelecida por Deus como uma base essencial para a sociedade. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, lemos: Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse modelo divino de união reflete não apenas o amor, mas também a harmonia e a aliança com o Criador. Mas o que acontece quando esse modelo é atacado? Satanás, cujo objetivo é roubar, matar e destruir, João capítulo 10, versículo 10, sabe que destruir a família é uma das maneiras mais eficazes de desestabilizar uma sociedade inteira. Ele usa o casamento como um campo de batalha, infiltrando-se por meio de conflitos, desentendimentos e divisões. Na prática, isso se manifesta em comportamentos aparentemente pequenos. Uma palavra maldosa no calor do momento, a falta de perdão, ou mesmo o descuido emocional entre os cônjuges. Esses atos, muitas vezes vistos como inofensivos, podem abrir portas para ataques espirituais. No entanto, a guerra espiritual contra a família não é apenas visível nos lares individuais. Ela é parte de um plano maior para enfraquecer a moralidade, a fé e os valores que sustentam a humanidade. E é por isso que precisamos compreender as estratégias do inimigo para vencê-lo. A família não é apenas uma instituição social, é um reflexo do próprio caráter de Deus. Em Gênesis, a criação do homem e da mulher não foi apenas um ato de amor, mas uma missão divina. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A união entre marido e mulher simboliza a aliança de Deus com a humanidade e seu desejo de estabelecer ordem, amor e harmonia no mundo. Satanás, o adversário, reconheceu desde o início a importância desse propósito. Sua primeira grande investida foi contra o primeiro casal, Adão e Eva. Ele não apenas enganou Eva, mas introduziu a desconfiança e a culpa na relação entre o homem e a mulher. A partir desse momento, o relacionamento humano tornou-se vulnerável ao pecado e à manipulação espiritual. A família é o núcleo onde princípios fundamentais, como amor, respeito e fé, são transmitidos. Quando a família está forte, ela é uma fortaleza contra as trevas. Mas quando há rachaduras, o inimigo encontra oportunidades para atacar. Não é por acaso que muitos conflitos conjugais começam com pequenas questões. Uma crítica constante, a falta de diálogo, ou o excesso de trabalho que afasta os cônjuges. Jesus destacou a sacralidade do casamento em Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O propósito de Deus para a família é claro, mas o inimigo trabalha incansavelmente para desfazê-lo. Satanás não ataca diretamente. Ele opera por meio de sutilezas, plantando sementes de discórdia e dúvida dentro dos relacionamentos. Suas táticas são tão astutas que muitas vezes passam despercebidas até que o dano já tenha sido causado. Mas a Bíblia nos alerta: pois não é contra carne e sangue que lutamos, mas contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios,
capítulo 6, versículo 12. Os demônios utilizam várias estratégias para destruir o casamento, incluindo divisão através do orgulho. O orgulho é uma das maiores armas espirituais contra a união conjugal. Ele impede o diálogo, fomenta a teimosia e destrói o perdão. Quando um ou ambos os cônjuges recusam-se a ceder ou reconhecer seus erros, a unidade é corroída. Comunicação tóxica. Palavras têm poder. Comentários sarcásticos, críticas constantes e silêncio passivo são brechas que permitem que ressentimentos cresçam. Satanás usa a língua como um fogo, inflamando brigas que poderiam ter sido resolvidas com humildade e empatia. Tentação da infidelidade. A traição, seja física ou emocional, é uma das ferramentas mais eficazes do inimigo. Ele usa desejos insatisfeitos ou momentos de vulnerabilidade para levar os cônjuges a buscar fora do casamento o que deveria ser encontrado dentro dele. Distrações e prioridades invertidas. Trabalho excessivo, redes sociais ou até hobbies podem se tornar ídolos que afastam os cônjuges um do outro. Quando Deus e a família deixam de ser prioridade, o terreno se torna fértil para os ataques do inimigo. Essas táticas não apenas enfraquecem a relação, mas também afastam os cônjuges de Deus. E é exatamente isso que Satanás deseja: famílias destruídas, uma sociedade desestruturada e a desconexão com o Criador. Nem sempre os ataques ao casamento vêm de fora. Muitas vezes, eles começam com pequenas atitudes e comportamentos que passam despercebidos no dia a dia, mas que gradualmente enfraquecem a relação. Essas são as armadilhas invisíveis, estrategicamente usadas pelos demônios para criar conflitos dentro do lar. Orgulho e falta de humildade. O orgulho endurece os corações e cria uma barreira na comunicação. Muitos casais evitam pedir perdão ou admitir que estão errados, permitindo que mágoas se acumulem. Provérbios capítulo 16, versículo 18 nos lembra: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Comunicação falha. A falta de diálogo sincero é uma porta aberta para mal-entendidos e ressentimentos. Quando os cônjuges não compartilham seus sentimentos e preocupações, o silêncio cria distância emocional. Palavras duras ou ditas de forma imprudente são outro problema. Como está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Desrespeito mútuo. Satanás usa o desrespeito como uma arma sutil. Comentários depreciativos, falta de reconhecimento ou atitudes de desprezo minam a dignidade do cônjuge. Efésios capítulo 5, versículo 33, aconselha: portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Falta de tempo de qualidade juntos. Quando a rotina toma conta e os casais deixam de investir tempo um no outro, a conexão enfraquece. Esse distanciamento emocional é um terreno fértil para desentendimentos e frieza. Essas armadilhas podem parecer inofensivas no início, mas se não forem identificadas e tratadas, se transformam em brechas para ataques mais graves. Agora, veremos juntos as consequências devastadoras da ruína do casamento, tanto no âmbito pessoal quanto espiritual. Quando um casamento é destruído, o impacto não se limita apenas ao casal. As consequências se espalham, afetando a família, a igreja e até mesmo a sociedade como um todo. Esse é um reflexo direto da estratégia de Satanás, que visa não apenas destruir relacionamentos, mas desestabilizar tudo o que está fundamentado em Deus. Consequências espirituais. A ruptura conjugal frequentemente leva ao afastamento de Deus. O ressentimento, a culpa e a dor criam barreiras que dificultam a oração e a busca espiritual. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Essa ruptura não é apenas emocional, é espiritual, pois quebra o plano divino para a união. Impacto nas crianças. Estudos mostram
Que crianças de lares desfeitos enfrentam maiores riscos de problemas emocionais, baixa autoestima e dificuldades escolares. Essas consequências não são apenas psicológicas, mas também espirituais, já que muitos perdem a confiança em Deus ao testemunharem a destruição de suas famílias. Danos emocionais e sociais. A separação conjugal traz dor, solidão e sentimentos de fracasso para ambas as partes. Além disso, a destruição de uma família pode criar um ciclo de instabilidade que se perpetua por gerações. Efeitos na sociedade. A família é a célula básica da sociedade. Quando ela é enfraquecida, vemos reflexos em problemas sociais, como aumento da criminalidade, pobreza e instabilidade emocional coletiva. Satanás sabe que atacar os lares é desestabilizar toda a estrutura social. Por trás de todas essas consequências está o objetivo final de Satanás: afastar os corações das pessoas de Deus e das promessas que ele tem para suas criações. No entanto, há esperança e restauração no Senhor. Quando tudo parece perdido, a palavra de Deus nos oferece esperança e restauração. Em Isaías capítulo 47, versículo 10, lemos: Eu, o Senhor, sou o teu médico. Deus é o único que pode curar os corações quebrados e restaurar o que foi destruído. Não importa quão grave seja a situação, Ele pode transformar a dor e o desespero em algo belo e renovado. O poder da oração. A oração é a chave para a restauração de um casamento. Quando um ou ambos os cônjuges se voltam para Deus, buscando sua intervenção, as portas do céu se abrem. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia nos ensina: a oração do justo é poderosa e eficaz. Deus ouve as orações sinceras e trabalha no coração de cada um, trazendo perdão, humildade e reconciliação. A força do perdão. O perdão é um dos pilares essenciais para a cura de um casamento. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 22. Perdoar não é fácil, mas é necessário para restaurar o relacionamento. Quando o perdão é concedido, há uma libertação espiritual que permite que o amor verdadeiro floresça novamente. A importância do aconselhamento cristão. Buscar ajuda é um sinal de sabedoria, não de fraqueza. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14, está escrito: Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Casais que enfrentam dificuldades podem encontrar força na palavra de Deus e na orientação de pastores ou conselheiros espirituais. O aconselhamento cristão ajuda a restabelecer a comunicação, ensinar o perdão mútuo e restaurar a confiança. A promessa de renovação. Deus promete restaurar as águas do deserto em nossas vidas. Em Joel capítulo 2, versículo 25, ele diz: Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Mesmo que a relação tenha sido severamente danificada, o Senhor é capaz de restaurar e até mesmo melhorar o que foi perdido, trazendo um novo começo, mais forte e mais profundo. Deus é especialista em trazer luz onde há escuridão e renovar aquilo que parecia sem esperança. No próximo capítulo, vamos explorar as armaduras espirituais que podem ser usadas para proteger o casamento contra novos ataques e manter a vitória sobre as forças do mal. Para proteger um casamento contra os ataques invisíveis de Satanás, é necessário estar bem preparado espiritualmente. Deus nos oferece uma armadura poderosa para enfrentar qualquer adversidade. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos explorar as principais armaduras espirituais que todo casal deve usar para proteger seu relacionamento. A oração constante. A oração é a linha de frente na batalha espiritual. Quando o casal ora junto, eles estão não apenas se comunicando com Deus, mas também se unindo em espírito. Jesus nos ensinou que onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, Ele estará no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20.
Isso significa que a oração em unidade é uma poderosa ferramenta de proteção e restauração para o casamento. A palavra de Deus, a Bíblia, é nossa espada espiritual. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A meditação diária nas Escrituras fortalece a fé e proporciona sabedoria para lidar com os desafios do casamento. Casais que buscam a palavra de Deus juntos têm uma base sólida para superar as dificuldades e se proteger dos ataques do inimigo. Jejum e consagração. O jejum é uma prática poderosa para quebrar cadeias espirituais e fortalecer a vida espiritual. Quando os casais jejuam juntos, isso gera uma intimidade ainda maior com Deus e cria uma barreira contra os ataques de Satanás. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 21: mas esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. O jejum coloca o foco em Deus e permite que o casal experimente sua presença de maneira mais profunda. Vigilância e discernimento. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Casais precisam estar atentos às sutilezas do inimigo e discernir os ataques que muitas vezes vêm disfarçados de pequenos problemas. A vigilância constante e a sensibilidade ao Espírito Santo são essenciais para proteger o lar. Unidade. No casamento. A unidade no casamento é uma das maiores proteções contra os ataques do inimigo. Em Marcos capítulo 3, versículo 25, Jesus nos ensina: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Satanás tenta semear divisões, mas casais que permanecem unidos em oração, propósito e fé são mais fortes contra qualquer oposição. Chegamos ao final de nossa jornada, e uma coisa é clara: o casamento é uma aliança divina, e como tal, ele será constantemente atacado por forças espirituais que buscam destruí-lo. Satanás tem um plano de destruição, mas Deus tem um plano de restauração e proteção. Por isso, é vital que você, seu cônjuge e sua família usem as armaduras espirituais que Deus oferece para se proteger e fortalecer o lar. A guerra espiritual contra os casamentos é real. Satanás deseja destruir o que Deus uniu. As táticas do inimigo incluem orgulho, comunicação tóxica, infidelidade e distrações que afastam o casal da união e do propósito de Deus. As armadilhas invisíveis são sutis, mas poderosas. O orgulho, a falta de perdão e a falta de comunicação são brechas que abrem caminho para o mal. As consequências da destruição do casamento são profundas, afetando não apenas o casal, mas a família e a sociedade. Deus oferece restauração. Por meio da oração, perdão, aconselhamento cristão e a palavra de Deus, um casamento quebrado pode ser completamente restaurado. As armaduras espirituais são fundamentais para proteger o casamento: oração, jejum, vigilância, unidade e a meditação na palavra de Deus. Dicas práticas para aplicar no dia a dia. Ore juntos todos os dias. Crie o hábito de orar em unidade com seu cônjuge, entregando todos os desafios do casamento nas mãos de Deus. Comunique-se com amor e respeito. Seja honesto, mas também gentil. Não permita que o orgulho domine suas conversas. Pratique o perdão. Não deixe que o ressentimento cresça. Perdoe, como Cristo perdoou você. Estude a palavra de Deus. Faça da Bíblia a sua base de vida. Ela trará sabedoria e direção para superar os desafios do casamento. Busque aconselhamento quando necessário. Não hesite em procurar ajuda de pastores ou conselheiros cristãos se o relacionamento estiver enfrentando dificuldades. Lembre-se, o casamento não é uma batalha solitária. Deus está ao seu lado, pronto para restaurar, proteger e fortalecer. O Senhor deseja que você e sua família vivam em paz, amor e harmonia, conforme seu plano perfeito. Então, tome as armaduras espirituais. Permaneça vigilante e confie em Deus para proteger sua união e sua família.
Se você achou este conteúdo valioso, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com outros casais que possam estar enfrentando dificuldades. Inscreva-se no canal Diário Bíblico para mais vídeos como este e junte-se a nós na luta para fortalecer os casamentos e famílias em Cristo.